Olá, empreendedora, empreendedores, sejam muito bem-vindos ao canal da NTBA, a National Tourism and Business Academy. Um canal voltado para você, pequeno empreendedor, aquele que busca ter o seu próprio negócio, com muita informação, muito conhecimento, trazido pela equipe da NTBA e pelos nossos convidados. Iniciamos essa trilha com vocês, essa jornada do conhecimento e de informação, para que possamos alavancar cada vez mais os nossos negócios, levando prosperidade, levando sucesso empresarial a todos vocês. E nosso programa tem a felicidade de contar com parceiros fantásticos, principalmente a construtora Miramar, que oferece o canal NTBA a você empreendedor, a você empreendedora. São 49 anos construindo um patrimônio sólido, com imóveis com qualidade, com requinte, com luxo, que somente a construtora Miramar pode oferecer para você. Vários lançamentos em toda a região, em toda a nossa querida Baixada Santista. Então fique atento aos lançamentos da construtora Miramar, com mais de 49 anos de experiência, trazendo excelentes oportunidades para o seu lar. Contamos também com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projeto, uma consultoria especializada em pequenos empreendimentos, na alavancagem e no posicionamento estratégico dos negócios. Na NNA você encontra todo o auxílio, toda a informação, toda a orientação para desenvolver o seu plano de negócio, para alavancar a sua empresa já existente e, sobretudo, o seu posicionamento estratégico. Contamos também com o apoio da Now Business Solution, que faz a gestão financeira e também tributária para o seu negócio. Mas vamos hoje perguntar o que está na pauta do empreendedor, qual é a grande preocupação do empreendedor, iniciando o nosso canal da NTBA. Então, na pauta de hoje. Na pauta de hoje nós temos a avaliação estratégica dos negócios. Isso é tão importante, parece que não, mas a gente no dia a dia, na correria, o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, fica atarefado com inúmeras atividades. Abertura, fechamento do seu negócio, do seu escritório, negociar com fornecedores, verificar a condição de estrutura da sua empresa, analisar a condição de pessoal, diga-se de passagem, o principal patrimônio que qualquer empresa tem é seu pessoal, é sua equipe profissional. Compra, venda, negocia, abre, fecha, limpa. Isso tudo é a vida nossa no cotidiano. Mas a grande pergunta que não quer calar, você consegue me responder como está o seu negócio hoje? Como de fato estão as suas vendas? Como de fato está o seu posicionamento no mercado? Como de fato está a sua relação com o mercado e a sua relação com o seu cliente? Então, isso tudo faz parte de um contexto fundamental para que a gente possa analisar o negócio, entender o momento atual e fazer o seu posicionamento, ou melhor, o seu reposicionamento dentro do mercado. Então é fundamental que nós, de tempos em tempos, possamos fazer uma análise, possamos entender a situação do nosso negócio e alavancar esse nosso empreendimento, os nossos negócios com estratégia, com planejamento, com orientação. Então, fundamental que a gente consiga entender o que envolve essa análise estratégica do negócio. Primeira questão fundamental é a estrutura do negócio. Olhe para a sua empresa, verifique como estão organizadas todas as partes que formam o seu negócio, não importa qual tamanho seja. Pode ser um pequeno empreendimento, um pequeno escritório, uma grande loja, uma grande corporação. Então avalie a estrutura do seu negócio, seu ponto de vista físico, seu ponto de vista estrutural, em termos de equipamentos, em termos de layout, em termos de estrutura. Uma coisa importante, principalmente para você que tem loja, face rua ou mesmo nos shoppings,
né, nos shopping centers, fundamental entender como é que está a fachada da sua loja, como está o visual merchandise da sua loja, como que as pessoas encaram a sua vitrine, encaram a sua fachada, como que é o trânsito dentro, né, do seu negócio, dentro do seu empreendimento, se há facilidade no acesso aos produtos, se há facilidade, né, na condução, né, que ele tem internamente dentro do seu empreendimento, como estão dispostos os seus produtos nas prateleiras, né, como estão principalmente lojas de roupas. A gente tem todo um repertório, né, de acomodação das roupas em araras, né, colocando ali toda uma gradação de cor, facilitando o entendimento do nosso próprio cérebro na hora que a gente vai querer identificar e deseja também fazer a aquisição daquele produto. Então avalie isso, avalie a sua estrutura física, avalie o seu layout, avalie a sua organização, faça, como a gente costuma dizer, um sobrevoo pela sua empresa e busque identificar aquilo que está legal para você e aquilo que eventualmente pode não estar muito a contento. E aí entra, sim, fundamental o auxílio profissional para que possa conduzir você, empreendedor, na análise do seu negócio e, obviamente, na alavancagem de estratégias com planejamento, com estrutura e com resultados que seguramente serão alcançados. Outro aspecto importante dentro dessa análise estratégica: processos e procedimentos. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos no nosso dia a dia, porque garante, sim, uma relação com o nosso cliente com uma certa padronagem. Evitando-se que num dia, porque nós estamos de bom humor, nossa equipe está de bom humor, o atendimento seja melhor, as coisas fluam mais rapidamente. Aí no outro dia alguém está com mau humor, alguém está com uma dor de cabeça e as coisas não funcionam dentro da empresa. Então, quando eu estabeleço toda uma análise de processos e procedimentos, eu busco sim padronizar essas ações e identificar quais ações serão feitas por nós, humanos, quais ações poderão ser feitas através dos nossos sistemas. É muito comum, e a gente tem observado isso ao longo dos anos nas consultorias, nas orientações e treinamentos que damos aos empreendedores, principalmente aos pequenos empreendedores. Muitos têm seus sistemas, principalmente os seus PDVs, ali na boca do caixa, principalmente por conta da legislação, que faz a obrigação da emissão do ECF, né, do cupom fiscal para o consumidor no ato da compra, né, ou mesmo a geração da nota fiscal, quando você tem ali através do DANF, né, todo um detalhamento da compra que foi feita, da aquisição principalmente de mercadorias. Mas é interessante notar que uma boa parte desses negócios usam o sistema limitado ao seu PDV. E quando você fala, poxa, como é que você faz a gestão do seu negócio? Invariavelmente é na planilha, alguns é no caderno, mas espera aí, você não tem um sistema de PDV que não tem lá um RP, né? E hoje todo o sistema de vendas, ele tem um sistema de gestão empresarial, que é fundamental que você passe a utilizar. Então é importante que a gente faça essa análise e ver o quanto você está explorando, né, positivamente aquele sistema que a gente paga ali a licença mensalmente, para ver toda a parte de estrutura, de organização, se for uma empresa comercial, do seu controle do estoque, para que a gente possa fazer uma análise um pouco mais detalhada do ciclo, né, de vendas, desde a compra da mercadoria, da interiorização dentro do nosso estoque e de todo o processo depois que se desencadeia na venda até a expedição e entrega ao cliente. Tudo isso é importante que façamos a análise apoiados na tecnologia. Então, fundamental que a gente entenda isso. Agora, se a gente não desenha, se a gente não consegue enxergar todas as etapas necessárias, talvez eu não esteja aproveitando ao máximo tanto a tecnologia quanto as pessoas que trabalham dentro do nosso negócio. Então, fundamental que você esteja atento a isso e possa observar onde podemos melhorar, onde podemos fazer os ajustes para que a nossa empresa, para que o seu negócio possa fluir e se desenvolver com mais tranquilidade. Outro aspecto importante na vida de todos os empreendedores, quando a gente faz análise estratégica do nosso negócio, é avaliar o pessoal e o ambiente de trabalho. Fundamental que tenhamos sempre em mente que a coisa mais importante que qualquer empresa pode ter não é a sua infraestrutura física, não são seus equipamentos ou a tecnologia adotada, mas fundamentalmente são as pessoas. As pessoas, sim, continuarão fazendo a diferença na vida empresarial. Claro que acompanhamos aí o advento das novas tecnologias, da inteligência artificial, seguramente são novos rumos que a própria humanidade está produzindo e que não sairão de cena, vieram para ficar
vieram para evoluir, e isso chama a atenção de que, mais do que nunca, não são as respostas que hoje podem ser dadas, inclusive pelos assistentes de inteligência artificial, mas, sobretudo, as perguntas que devem ser feitas. Então, pensar nas pessoas, pensar na estrutura do seu negócio é verificar se você tem um time que nós possamos chamar de Dream Team, aquele time dos sonhos, pessoas certas, nos lugares certos, desenvolvendo as suas atividades da melhor maneira possível. Então, fundamental que a gente entenda a estrutura de pessoal que temos e a ocupação que cada um tem dentro da nossa empresa. Fundamental, isso eu já vi também acontecer muito, de a gente ver verdadeiros talentos ali, verdadeiros pedras preciosas necessitando apenas de uma pequena lapidação, apenas de um pequeno polimento para que pudessem brilhar e pudessem produzir ainda mais para a empresa. Então é fundamental que nós tenhamos essa consciência de enxergar sempre o time que está trabalhando conosco, o time que nós temos atuando no nosso negócio e verificar principalmente como está a condição de trabalho, como está o ambiente de trabalho. E seguramente você, assim como eu, já entramos em diversos lugares e parece haver uma nuvem negra, parece haver um clima cinzento, parece que o ambiente é pesado. Quando nós nos deparamos com isso, isso seguramente nos chama atenção para os porquês. Por que é assim? Por que tem uma pessoa mal-humorada? Por que as pessoas estão cabisbaixas? Por que não há sinergia, não há um envolvimento, não há um entrosamento entre as pessoas que estão ali atuando naquela empresa, atendendo ao cliente? Então é fundamental que a gente também faça uma avaliação, perceba esse clima organizacional, perceba as tensões que eventualmente ocorrem no seu cotidiano e vamos avaliar se é um problema de pessoas que não estão ocupando corretamente o seu lugar, se precisam de um treinamento, de uma orientação, ou se é a liderança que não está presente. Veja, liderança não chefia. Nós teremos a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso na pauta do empreendedor. Nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da liderança, como isso é importante na condução dos negócios. E a diferença entre você ter um chefe, que simplesmente demanda as ordens, que simplesmente não orienta, que simplesmente cobra resultados daquilo mesmo que não há entrega. Então é importante que você, empreendedor, seja o grande líder. E o líder não é cargo, não é posição, é inspiração. A liderança ela vem de comportamentos, de posicionamento, vem dos exemplos que você pode proporcionar para a sua equipe de trabalho, para a sua empresa. Então é fundamental que a gente avalie isso. E avalie se você tem seu gerente, se você tem seu diretor, como ele está conduzindo esse processo, como é a interação dele com a sua equipe. E muitas vezes nos surpreendemos. Na frente está tudo bem, quando você conversa apartado, conversa ali, não no sentido de criar uma confraria, não no sentido de criar um confessionário, não, mas de poder entender a real situação da empresa e dos seus colaboradores, por vezes nos surpreendemos. Às vezes a liderança não está alinhada com os propósitos da empresa, às vezes a liderança precisa sim também de uma lapidação, precisa de uma orientação. Então, fundamental que no diagnóstico estratégico do seu negócio, você também fique atento às pessoas e a esse ambiente de trabalho a qual sua empresa vive. E não menos importante, dentro desse diagnóstico, é posicionar a empresa no mercado. Sabemos que o posicionamento estratégico é um dos aspectos mais relevantes, porque de outra maneira não seria. O fato que nós temos cada vez mais concorrências, o fato que nós temos cada vez mais empresas disputando o mercado, seja localmente, seja pelo uso das tecnologias, da internet, do marketplace, concorrendo com os nossos produtos, concorrendo com os nossos serviços em qualquer lugar do planeta. Então é fundamental que a gente entenda aonde está a nossa empresa e qual o seu posicionamento no mercado e de que maneira, aproveitando as oportunidades, aproveitando aquilo que a empresa entende que seja mais importante para ela alcançar, possamos estabelecer o planejamento, estabelecer as estratégias e conduzir a empresa para aquele local, para aquele lugar dentro do mercado onde ela tenha, sim, uma vantagem competitiva. Isto é fundamental dentro desse processo de analisar a empresa, analisar a sua estrutura, analisar as pessoas, analisar os processos e, sobretudo, estabelecer o seu planejamento de maneira estratégica, posicionando a empresa no mercado e, obviamente,
buscando aproveitar o que há de melhor naquilo que você vem fazendo e nas oportunidades que o mercado acaba apontando para você, empreendedor. Meu amigo, minha amiga, vamos dar aquela bela pausa, aquele momento gostoso para a gente tomar um café? Vamos tomar um café então? Vem comigo tomar um café! Olá, estamos de volta aqui numa conversa muito especial no café. Hoje com a Aline Lima, que é uma pessoa extraordinária com uma experiência, uma bagagem em atendimento, na hospitalidade a clientes que é excepcional. A Aline é acadêmica de pedagogia, uma vasta experiência em atendimento comercial, com grandes empresas, com grandes corporações, tanto na capital São Paulo como aqui em Santos. Atuou durante muito tempo em companhias aéreas, na verdade, em especial numa companhia aérea, né, onde teve a oportunidade de chegar a chefe de cabine, ou seja, atendendo tanto em voos domésticos quanto voos internacionais ao redor do mundo inteiro. Essa experiência no atendimento também foi trazida depois para a área gastronômica, né, onde atuou no restaurante, liderando equipe, né, com todo o treinamento, com toda a orientação, chegando à hotelaria. Então, a parte de hospitalidade também na recepção, no acolhimento e principalmente na orientação aos hóspedes, né? Praticamente funcionando como uma concierge. É isso, Aline? Falei um pouquinho da sua vida. Seja bem-vinda ao canal da NTBA. Prazer ter aqui você conosco. Olá, Alexandre. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Bem-vindos, nossos espectadores que estão assistindo a gente, nossos amigos empreendedores. E sim, é verdade tudo o que você falou. Tenho essa jornada aí de mais de 20 anos trabalhando focado com o público. Então isso é importante, né? Esse contato praticamente diário no atendimento ao cliente é fundamental. É isso, Aline. E o que você traz para a gente hoje como discussão? Os princípios do atendimento ao cliente. Existe uma forma que a gente pode aprender com o nosso empreendedor, o nosso empresário pode aplicar na sua empresa, né? Entendendo, né, todas as facetas, todo aquilo que envolve, né, você receber o seu cliente e você poder proporcionar a ele uma experiência única. E eu faria uma colocação para você. Sim. E agora? Os clientes chegaram. Como a gente faz? Conta pra gente, Aline, como faz? É uma arte, né? Primeiro que o atendimento ele é de pessoa para pessoa, então isso tem que ter muito carisma, empatia, primeiro lugar, entender quem você está atendendo. Eu costumo colocar para mim quem essa pessoa poderia ser de um querido meu que eu poderia estar atendendo, que poderia estar sendo atendido. Então eu acredito que o carisma e a empatia são fundamentais. Gostar de gente também, não é? Muito. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Então, isso é importante, mas você trouxe para nós aqui, para o nosso empresário que está nos assistindo, o nosso empreendedor, o nosso empreendedor. Não importa qual seja o tamanho do seu negócio, não importa que seja você somente atendendo o seu cliente. É importante que a gente sempre saiba de como melhorar cada vez mais essa experiência do nosso cliente dentro do nosso negócio. Ah, mas eu tenho meu escritório, eu atendo clientes à distância. Sim, isso também é importante, que a gente tenha prontidão. A Aline vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque o tempo de atendimento, o tempo de resposta ao cliente é fundamental, não é isso, Aline? Sim. Aí eu preparei assim Olha, uma a tela. receitinha do bolo. É Olha a receitinha do bolo. Ela é um pouco mais complexa. Então vamos lá. Agora, Agilidade. sim, agilidade. Agilidade eu acho que é o que todo mundo busca, né? Ela traz benefícios para todos. Eu estou com a minha necessidade, eu vou até o seu negócio, eu preciso adquirir um produto, um serviço, eu tenho um tempo e, em contrapartida, eu, como empreendedor, também quero agilizar esse processo para que eu tenha novos clientes. Então, primeiro de tudo, ela traz benefícios para todos. Porém, é uma agilidade consciente. Eu preciso saber o que eu estou fazendo para o meu cliente. Que ações eu estou tomando, que informações eu estou passando, não é de qualquer jeito. Existe um modo a ser feito, existe um modo a ser falado, a ser colocado as coisas. Então, isso é muito importante, não é simplesmente fazer corrida. A gente vai nos lugares e fazem as coisas com pressa, não é pressa.
É que é agilidade. É agilidade. diferente. É É diferente. Eu lembro uma certa ocasião, num empreendimento que nós estávamos atuando com consultoria, Uhum. e eu me recordo da fala do gestor dos garçons, né, do maître, que ele dizia o seguinte: nós não corremos, quando muito andamos apressadamente, elegantemente, com Sim, elegância. Então sim. existe uma diferença de você fazer as coisas atabalhoadamente Uhum. e existe a forma de você fazer dentro de um processo, dentro de um entendimento de maneira ágil. Ou Uhum. seja, para isso a gente precisa de processos, para isso a gente precisa de procedimentos. E aí entramos no segundo ponto que você colocou para a gente, que é a necessidade do padrão. Por Sim. que o padrão é importante, Aline? Padrão é importante que ninguém se perde. O colaborador, o empreendedor, ele não se perde, o cliente não se perde. O cliente, ele vai entrar no seu negócio, ele vai saber o que ele vai encontrar. É um restaurante? É uma confeitaria? É o mesmo docinho? É o mesmo prato? Ele vai entrar num avião, numa companhia aérea? Ele vai ter o mesmo atendimento, né? Isso, assim, das companhias aéreas, elas batem muito nessa tecla, né? Eu vim de uma escola muito rígida na aviação, e isso eu procurei trazer nos trabalhos posteriores que eu tive e que eu estou agora. Então, é importante, é, o que que, o padrão ele precisa ter. Ele te dá um norte e você como posso dizer? Você precisa colocar um pouco assim também, sua personalidade dentro Sim. daquele padrão. Porque senão fica robótico. E nós Aí não queremos perde, isso. Nós não queremos perde o isso. efeito que a gente quer, faz um efeito rebote. Exato. E eu acho que outra coisa importante que você coloca na questão da necessidade do padrão é a gente garantir que de segunda a segunda o atendimento recebido e dado ao nosso cliente seja o mesmo. Para Exato. evitar aquela situação do mau humor do intempéries. Ah, porque ontem estava legal, hoje não estou legal, então Uhum, eu tenho uma flutuação na experiência que o nosso cliente tem no negócio. Eu acho que quando você traz isso para a gente chamar a atenção do empreendedor, de você, minha empreendedora, para o seu negócio, não importa qual segmento nós estejamos aqui falando, é importante que a gente revise, né, a forma como queremos receber, acolher ao nosso cliente e proporcionar para ele a melhor experiência. Então, necessidade do padrão, necessidade dos procedimentos, mas como você bem lembrou, o toque pessoal. Nós somos seres humanos, uhum. né, e o ser humano tem essa característica de singularidade. Por mais que tenhamos o mesmo treinamento, por mais que tenhamos a mesma orientação, temos um toque pessoal, temos um brilho especial. E exatamente é isso que todos nós. Porque é interessante notar, Aline, me corrija se eu estiver errado, Sim, muitas vezes a gente fala tanto de treinamento, fala tanto de procedimentos, fala tanto de padronização, mas muitas vezes as pessoas esquecem que elas também são clientes. exato. Eu não estou só para atender, para oferecer, mas eu também sou atendido e quero receber um bom atendimento, não é isso? A gente é cliente o tempo todo. Somos clientes o tempo todo em todos os lugares que vamos. E cliente quer ser bem tratado. Ele vai num bar, ele quer ser bem atendido. Ele vai numa loja de alto padrão, ele quer ser bem atendido. Todos nós queremos. Nós estamos colocando nosso dinheiro ali em algum serviço, em algum produto. Então, exigimos isso de volta. Todos nós. E é muito interessante que uma pessoa que recebe um treinamento e que tem que dar um atendimento de alto padrão, ela se torna muito exigente. Perfeito. Você vai elevando os Você seus vai, parâmetros, né? O sim, sarrafo vai subindo, como diz o vai, a outro, gente vai né? observando, mas, poxa, isso aqui podia ser diferente, tão legal isso, mas olha só, podia ser melhor trabalhado. E aí você já não tá mais relaxando, tá trabalhando ali. Mas é o que acontece. Perfeito. Outra coisa importante, a gente fala de necessidade padrão, de procedimentos, e aí a gente tem uma linha importante que deve ser destacada, que é a questão da transparência e da ética nessa condução do Sim, atendimento ao cliente, né? sim. De a gente poder estabelecer ali uma zona profissional de encontro entre quem está prestando o serviço, quem está prestando atendimento e quem está recebendo. É isso? É isso mesmo. Se eu me proponho a fazer um serviço, a oferecer qualquer que seja o meu negócio, eu tenho prazos a cumprir, eu tenho a minha palavra que eu dei, eu tenho um contrato, eu preciso estar correto com aquilo que eu me proponho, aquilo que foi estabelecido, né? Isso está dentro da transparência. Eu não, olha, não pude
fazer até este momento, estou verificando o que pode ser feito para poder jogar limpo. Todo mundo gosta de ser tratado honestamente. Então, cabe nesse sentido, esse tema que eu trouxe, a transparência ética. A ética tem muito a ver com os valores da empresa, né? Então, você passar para os seus funcionários, né? O empreendedor passar para os seus colaboradores o que que eles esperam que os colaboradores façam, o que o cliente Receba, né? receba exatamente, e ser uma troca justa e honesta e transparente. Perfeito. Agora, isso também nos encadeia para uma outra questão fundamental, que é o atendimento personalizado, né? Da mesma maneira que eu tenho respeito às normas, que eu tenho respeito aos procedimentos que a empresa Uhum, determina, daquilo que se espera no comportamento, né, ético, né, do sim. nosso colaborador, do nosso atendente. Às vezes o cliente vai tentar jogar, que é natural, Uhum, né? A gente vive o cotidiano aí empresarial, o empreendedor em vários segmentos. Às vezes o próprio cliente também pesa a mão em querer alguma vantagem, em tentar conseguir alguma coisa a mais, quando na verdade o nosso intento é justamente fazer o melhor dentro daquilo que a empresa se propõe a fazer e daquilo claro. que está acordado no contrato, inclusive tácito, né? Uhum. Quando a gente vai a um lugar, a gente espera ser bem atendido, espera ter o produto e serviço. Mas como fazer então um atendimento personalizado? Treinamento. Treina... Você mostra para o seu colaborador o que você quer. Olha, meu cliente, ele vai receber isso. Então, eu vou dar as ferramentas para que ele consiga, que ele alcance. Eu não, também não posso deixar ele despreparado de treinamento, de materiais. Preciso sim dar esse suporte. E você estava citando dos processos, dos procedimentos que alguns clientes às vezes pesam. Da companhia aérea que eu vim, tinha uns mandamentos. E um deles dizia assim: é, nada substitui a segurança. Então, o procedimento ali, o processo estava em primeiro lugar, estava acima do cliente. Porque algumas situações você tem que saber dosar, tem que saber quando o cliente está em primeiro lugar, quando o procedimento da empresa está em primeiro lugar. Então, o atendimento personalizado, ele vai ajudar a ter toda essa orientação. E uma empresa, se ela quer ter tudo isso, ela precisa investir em treinamento, em reciclagem desse treinamento, porque não é treinar uma vez, precisa ser feitas novos treinamentos, e sempre estar atento ao que está acontecendo ao redor, no mundo dos negócios, no mundo virtual hoje, para poder isso fluir da melhor maneira E possível. aí nós chegamos talvez no ponto chave, foco no cliente, né? Sim, Concentrado naquilo que a gente pretende propor, né? De experiência, propor daquela trajetória que o cliente tem dentro do negócio. E como focar nesse cliente, como perceber as suas necessidades, como superar inclusive as suas expectativas. sim, o efeito uau, né? É o efeito uau. Ah, Alexandre, ó. Eu, ah, eu coloco assim como tópico principal o problema do cliente termina comigo. Então, não resolveu, não resolveu, não passou por um setor, chegou em mim, acabou em mim, né? Não precisa passar por mais nenhum lugar. Então, é muito importante eu ter a consciência que eu vou me desdobrar ali, de fato, para para que aquilo seja eliminado, aquela situação que esteja ocorrendo, seja lá qual for, seja eliminada, seja um prazo, um documento, um atendimento, uma resposta ou uma não resposta, precisa ter aquele ponto final ali onde eu estou. Se cada perdão, Colaborador, colaborador tem esse ponto de vista, a gente não leva para frente, não fica com pendência. Pior coisa é ter uma pendência sem dúvida. na empresa, né? E aí, como encantar clientes? Ah, Como provocar, além do efeitual, aquele desejo de retornar, aquele desejo de voltar, né, ao negócio, de encontrar aquele ambiente, de que, como nós falamos na linguagem, principalmente da hospitalidade, transformar-se num habitué. é tudo isso que foi falado.
E tem jogo de cintura, tem, tem interesse. Eu acho que a palavra é você estar interessado na outra pessoa. A pessoa perceber que você está interessado nela, né? Como cliente, Uhum. se perceber, o cliente se sentir percebido pela sua necessidade, pelas suas vontades, seus desejos ali, isso faz com que ele volte sem pensar. Maravilha, Aline. E agora vamos deixar aqui, olha a dica da Aline, que ela Hum, trouxe pra gente aqui. Nós vamos fazer aqui rapidamente para que sim. você perceba o que é importante. Pense nisso. Saiba tudo sobre o seu cliente. Procure conhecer o seu cliente, procure cadastrar o seu cliente. Tem muita empresa que não faz o cadastro do seu cliente, que pega lá o número do seu telefone. Claro, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, evidentemente, que tem que ser preservada, que tem que ser observada, mas coletar os leads, como um nome, um telefone, um e-mail, é fundamental para que a gente possa, na medida do possível, estabelecer esse relacionamento. Conhecer a data de aniversário, conhecer, por que não, o time que torce, qual esporte mais gosta, porque a gente vai criando dentro da relação com o cliente, e aí nós temos o CRM, né, o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. A gente, quanto mais dados, mais informações nós tivermos do cliente, melhor a gente consegue provocar o efeito wow que a Aline havia mencionado. Mostre para ele que você o conhece muito bem. Uhum. Faça o seu cliente sentir à vontade. Olá, seja bem-vindo. Bem-vindo. Você é feliz, você está feliz na minha Sim, casa, seja bem-vindo. Não é aquele atendimento mal-humorado que parece que todo mundo ali ou tá é, medindo ou tá filmando, não é isso, sim, Aline? sim, sim. Então, acho que é fundamental. Prove ao seu cliente de que ele pode confiar em você. Isso é fundamental. Transmita segurança a ele, que ele realmente vai te retribuir com novas compras, com novas visitas, com novos serviços. Inicialmente, atenda às suas necessidades, mas não se preocupe em apenas atender às suas necessidades. Depois, surpreenda, supere as suas expectativas. E, por fim, não deixe essa experiência terminar. Se você cativou, se você encantou o seu cliente, permaneça. Esse é o resumo da ópera, Aline. Esse é o resumo da ópera. Vai gerar um ciclo, de benefícios para todos. O cliente, ele vai ser fiel, ele vai se sentir confortável de voltar ao seu estabelecimento, ao seu negócio. É muito melhor para a empresa, é muito caro para a empresa ficar toda hora buscando novos clientes, do que manter aqueles que já tem. E o retorno financeiro é muito melhor, porque ele volta com amigos, ele volta com família, ele volta com tudo. Ele quer se doar por completo também. Muito bem, Aline. Prazer tê-la aqui conosco no canal NTBA. Muita Prazer foi todo informação, meu, Alexandre. muito conteúdo. Essa pessoa, essa profissional é fantástica. Virá outras vezes, viu, Aline? Trazer para a informação para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora, cada vez mais essa percepção de como a gente pode atender, cativar e encantar clientes. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Senhores, estamos terminando o nosso episódio de hoje com o apoio da construtora Miramar. 49 anos oferecendo a você os melhores empreendimentos imobiliários em toda a região da Baixada Santista. Você que nos assiste em outras regiões, em outros países, venha para a Baixada Santista. Fique atento aos empreendimentos da Miramar Construtora. Também com o apoio de NTBA, consultorias e projetos, fazendo a consultoria, fazendo a orientação e encaminhamento para que o seu negócio tenha sucesso. E também com o apoio de Now Business, fazendo a gestão financeira e fazendo a gestão, né, de tributária, fiscal do seu empreendimento. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até lá!